Há uma pergunta que eu recebo muito, talvez a pergunta que eu mais recebo da vossa parte no Instagram, no e-mail, no YouTube, que é: Joana, eu quero ser vegan, Joana, eu quero ser vegetariana, Joana, eu quero cortar a carne da minha alimentação, que dicas é que tu dás, qual é a tua opinião? Ao início eu não queria estar a dizer muita coisa em relação a isso, porque eu acho que é uma coisa muito individual e acho que cada um tem que fazer as melhores opções para si mesmo, como eu já vos tinha dito antes, e eu não quero de forma nenhuma influenciar-vos a seguir determinada forma de alimentação, porque acho que não é esse o objetivo. Mas por outro lado eu comecei a pensar que este canal é um canal informativo, eu quero passar-vos o máximo de informação e conhecimento que eu posso, sempre mexendo naquela coisinha no vosso cérebro que é o pensamento próprio e a opinião própria, ou seja, eu quero partilhar com vocês as minhas ideias, mas não quero com isso que vocês absorvam tudo e que façam tudo igual a mim, não é esse o objetivo. O objetivo é vocês pegarem nessa informação e adaptarem, modificarem e utilizarem na vossa vida aquilo que vocês acham que precisam. Mas eu já estou a receber esta pergunta tantas vezes que eu achei mesmo que eu devia gravar um vídeo sobre isto e dizer assim aquilo que eu penso e as minhas principais dicas. A primeira coisa que eu digo a uma pessoa que diz que quer ser vegan ou quer ser vegetariana é: qual é o motivo que está por trás dessa decisão? Porquê que tu queres ser vegan? Porquê que tu queres ser vegetariana? E eu aconselho-vos mesmo, se tu que me estás a assistir, estás nessa situação, para um bocadinho e pensa por ti própria, desliga-te das modas, dos Instagrams, do que é que as youtubers andam a fazer, desliga-te de tudo e pensa na tua essência, porquê que tu queres ser vegan. Ou paleo, seja o que for, vocês têm que perceber, antes de tudo, qual é a intenção por trás disso, qual é o motivo, porque que vocês querem realmente fazer essa mudança. E eu não estou a dizer que não devem fazer, muito pelo contrário, eu só acho que tem que ser uma coisa consciente e que nós não devemos andar a seguir modas. E há muita gente que quer se tornar vegan simplesmente porque está na moda. E esquecem-se que existe toda uma lista de motivos para uma pessoa ser vegan que são extremamente válidos e que, se nós não temos a nossa intenção no lugar certo, não vai durar muito tempo, porque as modas acabam e quando essa moda acabar, o que é que vai acontecer? Por isso é que a intenção é tão importante, porque vocês têm mesmo, por exemplo, para mim, porque é que eu decidi experimentar uma alimentação mais plant-based? Foi mesmo porque eu nunca gostei de carne, eu já não comia carne vermelha há anos e anos e anos, e sempre que eu comia tipo ovos ou frango ou iogurte, eu ficava completamente enojada, aquilo caía mesmo muito mal. E eu comecei a descobrir um bocadinho mais sobre a alimentação plant-based, a estudar mais do que eu já tinha estudado antes, e resolvi experimentar e vi imensos benefícios imediatos no meu corpo. E foi por isso que eu me mantive 100% plant-based durante aqueles 8, 9 meses. E eu sinto mesmo que limpei o meu corpo de muita porcaria. Hoje em dia os meus intestinos funcionam muito melhor. Vocês sabem que eu não sou 100% plant-based, mas este equilíbrio que eu encontrei, eu acho que é perfeito para mim, porque tem funcionado super bem e é esse equilíbrio que eu quero muito que vocês encontrem para vocês. O segundo ponto que eu quero tocar é que nós temos de evitar ser ou 8 ou 80. Eu noto que, e eu digo isto porque eu também sou um bocado assim e eu tento sempre lutar contra isso, a maior parte das pessoas que são vegan durante muito tempo tornam-se extremamente críticas. Apesar de terem a sua comunidade e ser ótimo, eu sou completamente a favor de nós criarmos a comunidade que pensa como nós e se calhar não passarmos tanto tempo com pessoas que não pensam da mesma forma que nós. Essa comunidade é extremamente crítica em relação àqueles que não são vegan. Eu comecei a notar que há poucas diferenças entre essa atitude que os vegans têm e uma pessoa fanática religiosa. Por exemplo, uma pessoa que é um católico fanático e que todas as outras religiões são erradas e as pessoas que seguem outro tipo de religião são uma porcaria, vão todas para o inferno e whatever, não há diferença nenhuma entre esse pensamento que nós tanto queremos acabar no mundo e nós estamos sempre a lutar contra isso, mas depois estamos numa comunidade vegan que tem essa mesma atitude com as outras pessoas que não são vegan. Por isso eu quero mesmo que vocês pensem e que não se deixem cair nessa mentalidade de não, agora ser vegan é que é e vai salvar o mundo e nós temos de ser assim para sempre e nós somos os maiores e os outros que estão a comer animais são uma porcaria de gente e vão todos arder numa fogueira. E uma coisa importante que eu estou sempre a tentar passar para vocês é o equilíbrio. O que é que aconteceu comigo? Eu fiz esses 8, 9 meses de plant-based. Eu não resolvi ser plant-based só porque sim, só porque estava a chover naquele dia e
caiu uma árvore na cabeça e eu decidi. Não, foi uma coisa muito bem pensada e durante o tempo em que eu estive a fazer essa experiência em mim própria, eu estava muito mais atenta a tudo, ao meu corpo, às outras pessoas, e estudei bastante também. E comecei a pensar no porquê de nós comemos como comemos agora, porquê que há cada vez mais a necessidade de definirmos a nossa alimentação, porquê que há cada vez mais dietas. E é mesmo essa questão de as pessoas hoje em dia sentem que têm que se pôr numa caixa para serem alguém, para se definirem como pessoas, porque se eu não for vegan, ou se eu não for paleo, ou se eu não sou o que é que eu sou? Estou aqui perdida. E eu comecei a pensar muito nisso e comecei a pensar na minha avó e nas gerações anteriores, eles não tinham nada dessas manias. E são pessoas muito mais saudáveis que nós, tipo, a léguas. Aliás, eu no outro dia estive a ver um estudo que diz que as gerações a seguir a nós vão ter uma esperança média de vida inferior à dos nossos pais e dos nossos avós. E isso não me surpreende absolutamente nada. Apesar de nós termos uma medicina que está cada vez mais evoluída, nós como seres humanos estamos cada vez menos seres vivos. Nós temos que perceber que nós somos animais, nós pertencemos à natureza, nós somos animais. E nós andamos a comer comida que não é para animais, que não é para ser digerida por um sistema digestivo criado pela natureza. Vocês conseguem perceber que eu tenho uma opinião muito forte sobre isto? Ai, até estou a transpirar. A mim faz muita confusão aquelas pessoas que dizem eu quero ser vegan e depois começam a comer montes de coisas feitas à base de soja, altamente processadas, salsichas de soja, aqueles hambúrgueres vegetais que se compram nos supermercados. Essas coisas, essas substituições da carne são das comidas mais processadas que existem no mundo. E se vocês me vão dizer, eu vou deixar a carne e vou começar a viver de seitã e de hambúrgueres de soja e não sei o que, eu digo não. Porque para a vossa saúde, aquilo é porcaria, aquilo é detrimental. Olhem para vocês como um ser vivo, como um animal e deixem as modas e deixem todos os vossos beliefs, toda aquela estrutura mental que vocês foram criando, abandonem isso por um segundo e pensem, eu sou um animal, eu vim da natureza, eu sou da natureza, eu vou voltar para a natureza, eu vivo nesta simbiose com os outros animais, com a relva, com as árvores, etc. Porquê que eu vou estar a pôr no meu corpo, que é feito de células, que é feito de matéria orgânica, que é feito de coisas da natureza, porque que eu vou estar a pôr uma salsicha de soja altamente processada e modificada com amido de milho e mais sei lá o quê? Tudo isto é um ciclo e nós estamos a quebrar esse ciclo porque nós queremos seguir modas e nós estamos a deixar ir por aquilo que a televisão nos diz, que a publicidade nos diz, que estas marcas todas que estão a ver uma oportunidade neste mercado, porque há cada vez mais pessoas que se consideram saudáveis, então as marcas estão a injetar as lojas com estas coisas supostamente saudáveis, que saudáveis não têm nada, e as pessoas estão a cair nesse esquema e estão a deixar de ter uma alimentação muito mais natural para estar a comer uma coisa que é feita em fábrica por pessoas que estão a usar máscaras e que estão a usar fatos brancos. Não percebo, isto é tipo uma pergunta existencial na minha vida. Ok, eu vou-me acalmar porque eu estou a ficar mesmo nervosa. Eu não sou contra o consumo de carne, eu não sou contra o consumo de peixe, eu não sou contra o consumo de laticínios, eu sou contra esta obsessão. By the way, isto tem um nome, isto é uma doença, tem um nome, chama-se ortorexia, que basicamente é quando uma pessoa fica obcecada pela qualidade daquilo que está a comer. Qual é a minha posição? Qual é a minha opinião? Como eu já vos disse, eu não sou contra o consumo de nada que provenha da natureza. Zero. A carne provém da natureza, o peixe provém da natureza, da mesma forma que as batatas, as cebolas e as cenouras provêm da natureza. É só estudarmos um bocadinho de história para percebermos que isto tudo é um ciclo. E nós temos que nos comer uns aos outros. Os animais também comem outros animais. E eu não vejo os vegans a dizerem ao leão não vai comer gazela nenhuma, vai comer uma cenourinha. Os animais comem-se uns aos outros porque nós fomos colocados aqui na Terra, sabe Deus porquê, fomos assim, atirados aqui para a Terra, e desde sempre que isto tem que ser um ciclo. A árvore cresce, nasce uma maçã, a girafa come a maçã, o leão come a girafa, o leão morre, vai para a Terra. É desintegrado. Aquilo transforma-se em matéria orgânica. Transforma-se outra vez numa árvore, que se transforma outra vez numa maçã e o ciclo continua. Por isso eu não sou mesmo contra nenhum tipo de consumo de nada que venha da terra, nada que venha da natureza. A minha posição é respeitar os alimentos o máximo possível. Eu tenho mesmo muito respeito por aquilo que
têm qualidade, as coisas o mais puras possível. E eu muitas vezes costumo dizer, eu posso fazer uma alimentação 90% plant-based, mas se eu for passar férias na Sardinha e se uma senhora na Sardinha me oferecer uma mozzarella feita por ela à mão, por uma vaquinha que ela tem na quinta dela, e depois aquela mozzarella é feita por aquela senhora que tem tanto amor pela comida que está a fazer, eu vou dizer que não a esse alimento. Quer dizer, é melhor comer Oreos, porque é vegan, do que comer aquela mozzarella. Pensem a nível orgânico, a nível de pessoa, de ser vivo, se isso faz sentido, porque para mim não faz sentido nenhum. Outro problema muito grande é que as pessoas levaram esse consumo, que era uma coisa que era suposto ser de vez em quando havia e quando era possível ter carne, para uma coisa que vamos comer todos os dias. Ao pequeno almoço vamos comer fiambre, ao almoço vamos comer um bife de frango e à noite vamos comer um bife de lombo. Eu não sou contra os veganos, não sou contra os paleo, eu não sou contra nada, eu sou só a favor de exercitar a mente. Então pensem comigo, vamos continuar esta linha de pensamento porque eu já me estou a perder. Antes de toda a Revolução Industrial, que trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas más, as pessoas viviam o quê? Da agricultura, viviam daquilo que conseguiam cultivar. E a carne era uma coisa que era muito de vez em quando, era uma coisa que se consumia em celebrações, em festas, em ocasiões especiais, tipo no Natal ou num aniversário do velhote da comunidade. Não era uma coisa que havia todos os dias. Com a Revolução Industrial e com o crescimento da indústria e o processamento de alimentos e etc., a carne começou a estar acessível a toda a gente que tinha mínimas condições financeiras a qualquer hora, porque é só ir à lojinha e comprar a coisa embalada. Ou seja, o consumo de carne começou literalmente a subir a pico. Se antigamente as pessoas não tinham tantas doenças cardiovasculares e etc., isso começou a subir muito com o consumo de carne. Sim, o consumo excessivo de carne causa esses problemas todos. Mas não é suposto haver esse consumo excessivo de carne. Só que também não é preciso haver uma eliminação completa de tudo e agora a carne é tipo o demónio. Eu não como carne porque eu não gosto, não me cai bem, não consigo digerir. Mas isso sou eu. Da mesma forma como há pessoas que não conseguem digerir glúten. Há pessoas que morrem se comerem glúten. Há pessoas que morrem se comerem amendoins. A carne a mim, eu não morro, não é? Mas não me cai bem. E isso é uma escolha extremamente pessoal, por questões de saúde. Os meus pais comem carne muito de vez em quando e sendo uma coisa muito ocasional, para eles faz-lhes bem, eles precisam daquilo. E sim, há pessoas que precisam de carne. Hello! Assim como há pessoas que não precisam de carne, que é o meu caso. Voltando um bocadinho à história, vocês podem visualizar o mundo e vocês conseguem perceber, não é preciso tirar uma licenciatura, para perceber que havia populações que viviam junto ao mar, havia populações que viviam no meio da floresta, havia populações que viviam em meios mais rurais, enfim, havia vários tipos de populações. Havia populações que viviam literalmente na selva e tinham que caçar animais. As pessoas que viviam perto do mar tinham acesso animais do mar, a peixes, a marisco, etc. As pessoas que viviam nas florestas tinham acesso ao que havia nas florestas, que era o quê? Coisas mais à base de plantas. Ou seja, desde o início, a nossa localização determinava o nosso tipo de aparelho digestivo e as nossas necessidades. Porque é que agora, milhares de anos depois, as pessoas acham que toda a gente tem que comer da mesma forma? Não é verdade. Eu não vou dizer a uma pessoa no Alasca para não contar com o tipo de alimentação que ela tem e fazer uma alimentação que uma pessoa no Rio de Janeiro faz, por exemplo, ou em Cuba. As pessoas têm que se adaptar consoante a sua ascendência, o sítio onde moram, onde nasceram e para o qual o sistema digestivo está adaptado. O sistema digestivo e o corpo todo. Uma pessoa na Alasca, se for raw vegan, vai morrer de hipotermia porque aquela pessoa precisa daquela gordura animal para sobreviver. Isto tudo é mesmo para pôr em prática o vosso pensamento e porque é que eu quero ser vegan outra vez? E percebam que não há necessidade de haver esse extremismo. Vocês podem tomar uma decisão consciente de eu vou consumir 95% de alimentos à base de plantas, whole foods, não é hambúrgueres de vegetais do supermercado. Pelo amor da santa. Comam alimentos inteiros, alimentos que vieram assim da natureza, alimentos que não precisam de rótulo. É frutas, é legumes, é batatas, arroz, leguminosas, enfim, não precisa de rótulo. E vejam como é que se sentem. Não sintam necessidade de se porem dentro de uma caixa e dizer que é vegan, mas depois comer um bocadinho de queijo é crime.
coisas não têm de ser assim. Então, antes de decidirem ser completamente vegan, comecem por fazer isso. Em vez de comerem coisas animais todos os dias ou a todas as refeições, que é o que a grande maioria das pessoas faz, comecem a reduzir. Se vocês comem a todas as refeições, comecem a comer, por exemplo, só ao almoço. E ao pequeno almoço e ao jantar, façam pratos que sejam 100% plant-based e vão vendo como é que se sentem. Façam isso durante um mês. No segundo mês, façam isso dia sim, dia não, ou só uma vez por semana, como se sentirem melhor. Ou seja, vão reduzindo aos poucos e vão percebendo como é que o vosso corpo se vai adaptando. E não sintam que vocês têm que se restringir de coisas. Desde que seja comida de verdade, vocês não têm que cortar absolutamente nada totalmente. Eu de vez em quando me apetece, eu como um gelado. Eu vou ao Santini com o meu namorado, tipo, nem uma vez por mês, mas quando eu vou, eu gosto de comer um gelado de coco, que tem um bocadinho de leite. Morro por causa disso? Não. E depois há outro problema, e eu até estava a falar com uma amiga minha, a Jéssica, vocês já conhecem. Estava a falar com ela sobre isto, porque ela é veterinária, e ela estava-me a dizer que estes filmes todos e estes comentários todos que têm saído, como o Conspiracy e o What the Health e mais não sei o quê, isto é tudo muito focado na produção nos Estados Unidos e nós esquecemos que nós não estamos nos Estados Unidos. Nós estamos em Portugal, nós estamos na União Europeia. Aquela injeção diária de antibióticos, hormonas e etc. Isso é proibido na União Europeia. Eu sou muito a favor nos Estados Unidos que se façam ações contra essa produção. Sou mesmo muito a favor disso e fico muito feliz por ver que a comunidade vegan está a crescer bastante lá. O problema é que eles estão a crescer, mas não estão a combater isso, porque a produção vai continuar assim durante muito mais tempo se ninguém fizer nada. Nós temos de estar muito atentos ao que o nosso corpo vai pedindo. E se eu não como carne desde os 12 anos, eu acho que eu nunca mais vou voltar a comer carne vermelha, mas eu também não digo que nunca, porque eu não sei se quando eu chegar aos 30 anos e o meu sistema reprodutivo mudar, ou se eu tiver filhos, ou whatever, se eu não vou ter uma necessidade enorme de comer carne. Por isso, eu não digo que não. Eu não me quero estar a alongar muito mais, vocês já perceberam que eu podia estar aqui horas e horas a falar sobre isto, mas as minhas regras são estar muito atento ao nosso corpo, perceber que quando nos apetece determinada coisa que é um bocado fora de comum, o que é que está por trás disso? Ou quando nós queremos alterar uma coisa, qual é a intenção que está por trás disso? Será que nós temos mesmo que alterar a comida ou é uma emoção que está por trás daquilo que nós comemos? A segunda regra é universal, independentemente do tipo de alimentação que vocês sigam. A maioria daquilo que nós consumimos deve vir da natureza, deve ser 100% natural, porque nós somos 100% naturais. E estarmos a pôr uma coisa que é processada, que é feita com coisas que são feitas em laboratórios e que não são reconhecidas pelo nosso sistema, é estarmos a estragar a nossa máquina e a tirar-nos anos de vida. Por isso, acreditem, e os veganos vão me matar por causa disto, mas é muito melhor vocês comerem um bifinho orgânico do que estarem a comer salsichas de soja cheias de químicos e porcarias. No vosso dia-a-dia, se vocês querem ser vegan, sejam. Optem sempre pelas coisas mais naturais possível, seja isso uma cenoura, seja isso uma sardinha ou um salmão ou um ovo biológico da vossa vizinha, mas não digam que não a alimentos que a natureza nos está a oferecer, que são literalmente abençoados pela natureza, que têm qualidade, que têm vida, e dizerem que sim a coisas que são mortas. Por isso, sigam sempre essa regra, não interessa que tipo de alimentação vocês façam, sigam sempre essa regra. Eu vou comer o máximo possível de coisas naturais e vou fazer com que as coisas não naturais sejam a exceção e não a regra. Mesmo se vocês querem ser vegan, e eu acho muito bem, desde que seja uma coisa realmente pensada e feita com cabeça. As coisas que eu vos mostro nos vídeos de o que eu como num dia, por exemplo, eu tento sempre mostrar-vos opções diferentes com comidas de verdade. Eu raramente uso coisas embaladas e quando uso nem sempre são coisas processadas, porque há uma diferença entre processado e embalado. Se querem mesmo seguir uma alimentação vegan, muito bom, mas façam o vosso estudo, façam a vossa investigação e olhem para vocês mesmo como um laboratório. Vão testando as coisas, vão lendo, mantenham-se sempre informados. Eu já vos falei de vários livros que eu recomendo que leiam. Acima de tudo, não fiquem obcecados com aquilo que comem. E eu já vi vários estudos em que das coisas mais importantes que eu tirei foi as populações que vivem mais nem sequer pensam naquilo que comem, porque aquilo que elas têm disponível é só aquilo que é natural, não há lojas, não há fábricas, não há nada nesses sítios, ou seja, elas só comem aquilo que produzem. Não têm que pensar no que vão comer. Zero.
elas só comem o que está ali. Não fiquem obcecados com a comida, desde que vocês escolham as coisas mais naturais possível, o vosso corpo vai se adaptando e vai se curando por si mesmo. Eu tinha tantas coisas mais para vos dizer, mas este vídeo vai ficar bastante longo. Eu espero mesmo que a mensagem tenha sido clara, espero que vocês tenham percebido, e para as pessoas que me estão sempre a mandar mensagens a dizer que querem ser vegan, já sabem, têm as minhas dicas. Eu não digo que não, nem digo que sim, só digo que façam as coisas com cabeça e com motivo. E continuem a ver os meus vídeos do que eu como num dia. Quanto à minha alimentação neste momento, é a mesma do último vídeo que eu gravei sobre isto. Eu como para aí 95% plant-based. Quando estou em casa é sempre plant-based. Mas essencialmente quando eu viajo, eu vou viajar agora e vou para um sítio onde o marisco é extremamente puro e incrível e maravilhoso. E se calhar uma refeição ou duas eu vou fazer de marisco e eu não me vou sentir nada culpada por isso. E no fim vamos todos voltar para o mesmo sítio e vimos todos do mesmo sítio. Ou quando eu fui à Itália eu comi um gelado. E no outro dia eu fui à casa de uma amiga e ela fez uma lasanha vegetariana e ela estava tão orgulhosa daquela lasanha vegetariana. É óbvio que eu comi porque aquilo foi feito com tão boa intenção e apesar de ter queijo, acho que é queijo, é isso que a lasanha tem, queijo, e se calhar um bocado de natas, not sure. Apesar de ter coisas animais, eu comi aquilo e eu senti-me super bem, super bem, porque aquilo foi feito com tão boa intenção. Se eu dissesse não, eu não vou comer aquilo, vocês conseguem imaginar a energia que aquilo ia causar, tanto em mim como nela. E eu sei que os veganos me vão cair em cima e não tem nada a ver com isso, tem a ver com respeito pela vida animal e whatever. E podem poupar-me desses comentários porque eu sei como é que vocês pensam, porque eu também já pensei assim e não tem nada a ver com respeito pela vida animal, porque eu também sou um animal e eu tenho muito respeito pelos animais e é por isso que eu trato a comida da forma como eu trato. E é por isso que eu tenho este approach, é por respeito e não é por discriminação, nem é por nada que seja negativo. Não pensem muito na comida, sejam felizes, estejam com as pessoas que vocês gostam. Comam aquele hambúrguer de vez em quando, porque também nos faz bem à alma. Bebam uma Coca-Cola uma vez por ano ou duas, porque também nos faz bem à alma. E não pensem muito nisso. Não stressem, sejam felizes. As coisas acontecem por um motivo. Nós passamos por certas fases por um motivo e aprendemos muito com elas. E é isso. Se uma pessoa está ao vosso lado a comer carne, deixem. Se uma pessoa está ao vosso lado a comer quinoa com brócolos, deixem-no. Cada um sabe de si e nós só temos que nos respeitar uns aos outros. Da mesma forma como dizemos que respeitamos os animais, nós devíamos respeitar-nos uns aos outros porque nós pertencemos a essa categoria. Então é isso, o vídeo vai ficar por aqui. Eu já falei muito e nós vemos no vídeo de amanhã.